máquina fotográfica. E com base nisso, ou seja, na ideia de que a luz se propaga em linha reta e de que quando nós temos fonte extensa e obstáculo opaco, nós temos a formação de sombra e penumbra, nós podemos explicar, por exemplo, o eclipse solar. Né? Eclipse é ocultação, né? Então eclipse solar é a ocultação do Sol. Isso acontece quando a Lua, que é esse objeto aqui, está entre o Sol e a Terra. Gente, esse desenho aqui está totalmente fora de escala, tá? Totalmente. Então você pode ver ali que o diâmetro do Sol, eu coloquei em função do raio da Terra, né? O diâmetro do Sol é quase 110 vezes maior que o raio da Terra. Mais precisamente 109,3. Tá? O diâmetro da Lua é um pouco menos que 1/3 do raio da Terra, 0,27. E aqui temos a distância do centro do Sol até a superfície da Terra, 23.088 vezes o raio da Terra. E daqui até aqui, a distância do centro do Sol até o centro da Lua, quando ela está nessa posição, e a distância do centro da Lua até a superfície da Terra. Pessoal, esses valores são aproximados, tá? Não são assim exatos, né? Ao longo de um ano, existem variações nesses valores que aí estão. Aqui está, eu fiz um esquema. Tá? O esquema é o seguinte, aqui está representado por essa linha o diâmetro do Sol, representado por essa linha o diâmetro da Lua, aqui o diâmetro da sombra, e aqui em amarelo, que aqui é um triângulo, no meu desenho é um triângulo, mas você tem que imaginar que essa coisa acontece em 3 dimensões. Então, na verdade, o que temos ali é um cone, né? É o chamado cone de sombra, né? Que é a sombra, o cone de sombra formado aqui, ó, é a sombra da Lua, né? Que se projeta no espaço e a Terra passa no meio. E aqui está o diâmetro da sombra, que eu chamei de DSB. Com um pouquinho de matemática, nós podemos descobrir o valor do diâmetro dessa sombra. Primeiro, vamos descobrir o valor desse x aqui. Esse x é a distância da superfície da Terra até o vértice do cone. Então, temos os seguintes triângulos semelhantes. Esse triângulo aqui, Sol, vértice, Sol, isso é semelhante ao triângulo Lua, vértice, Lua. Bom, fazendo a continha aqui, ó, e estabelecendo a razão de semelhança, a gente chega na conclusão que eu fiz semelhança entre a Lua e a sombra. Cá está. Aqui está a razão de semelhança. E aí chega à conclusão que o diâmetro da sombra é de 4,88 milésimos do raio da Terra. Multiplicando pelo raio da Terra dá algo aproximadamente de 31 quilômetros, né? Esse valor, só para vocês terem uma ideia, enfim, uma comparação, do centro de Novo Hamburgo até o centro de São Leopoldo é ao redor de 15 quilômetros. Então é um pouco mais do que o dobro disso. Tá? Também gostaria de dizer que esses valores que eu coloquei aqui são valores aproximados, né? Ao longo de um ano, esses valores se modificam ligeiramente, né? Então, dependendo de quando ocorre o eclipse, o valor pode ser um pouco maior do que esse. Tá? Enfim, pode chegar a uma centena de quilômetros. Aqui vocês têm uma foto que foi feita em 1919, aqui no Brasil, em Sobral, no Ceará, e que ela foi uma foto obtida por um grupo inglês e que estava fazendo uma verificação, uma pesquisa muito importante. Com esse eclipse, com essa foto, a teoria da relatividade generalizada de Einstein foi confirmada. Mais tarde voltaremos a esse assunto, dada a importância do tema.
Tá? Mas enfim, aí está uma foto do eclipse. Vejam que o Sol é ocultado, é possível ver a atmosfera do Sol, aqui ao redor, tá? Mas o Sol em si ele está sendo ocultado ali. Nós podemos explicar também o eclipse lunar, só que agora é a sombra da Terra que se lança no espaço e a Lua atravessa aqui no meio. Então essa aqui seria a órbita da Lua, ela passando aqui no meio. Então aqui está o Sol, que é a fonte extensa. Agora o obstáculo opaco é a Terra e a Lua passa por aqui, né? Então, veja, a Lua ela vai entrando, né? Ela vai saindo da penumbra, entrando aos poucos, né? Na região de sombra, até que ela entra na região de sombra e depois volta a sair. E vejam que todo mundo que estiver de noite aqui na Terra consegue ver. Então, isso não acontece no eclipse solar. No eclipse solar, só vê aquelas pessoas que estão por onde a sombra da Lua passa, que é um tamanho bastante pequeno, como nós já vimos. Mas não é o caso da Lua. No caso do eclipse lunar, todo mundo que estiver de noite virado para a Lua consegue ver. Aqui vocês têm uma sequência de fotos, né? Aqui é quando a Lua está na penumbra. Vejo vocês, é muito difícil perceber que está na penumbra. Há uma diminuição da intensidade luminosa. Às vezes só é perceptível por aparelhos. A olho nu, dificilmente isso seria percebido. Aqui a Lua ela está entrando na região de sombra. Então é o eclipse lunar parcial. Até que ela entra totalmente. Quando ela entra totalmente na sombra da Lua, alguém poderia pensar que ela desaparece totalmente, né? Mas não é assim. A Lua fica eclipsada, mas os raios solares que passam pela atmosfera da Terra são raios rasantes, né? Que passam pela parte inferior da atmosfera. Então, quando isso acontece, os raios são desviados, ligeiramente desviados, e conseguem incidir na Lua. Esse fenômeno chama-se refração. Só que, dada a composição química dos gases da atmosfera terrestre na sua parte mais baixa, a cor do raio que emerge é vermelha, porque todas as outras cores são absorvidas, exceto o vermelho. E é por isso que a Lua fica avermelhada quando tem o eclipse total.